Olá, meus irmãos, meus amigos. A nossa edificação prática de hoje traz uma reflexão bem curiosa. Para onde você está olhando? Diz a Bíblia Sagrada desta forma: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Esse texto bíblico que eu citei mostra-nos como é importante saber para onde se olhar se é que desejamos ser verdadeiramente salvos. Mesmo em pleno século XXI, creiam, ainda existem pessoas que desconhecem que Deus é o autor da salvação. Não sabem que foi o amor divino que levou Jesus ao sacrifício, como o texto bíblico registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, meus amados, muitos não sabem que o favor de Deus nos faz herdeiros da salvação, conforme o apóstolo Paulo afirma lá em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, todos que desejam ser salvos devem olhar para o Senhor, pois a salvação é oferecida por Ele para cada pessoa, ou seja, a salvação é individual. Todas as pessoas, todos os grupos étnicos, países, línguas, nações, ou seja, toda a raça humana. Logicamente, a salvação em Jesus Cristo não se pode obter de outra fonte, visto que o homem é totalmente incapaz de salvar-se a si mesmo. Olha, as boas obras ou conhecimentos culturais, sociais e até mesmo religiosos também não são suficientes para se obter a salvação. Sendo assim, e sabendo que somente Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, pode salvar, nós vemos a extrema necessidade de olharmos para o Senhor, onde está a perfeição e o exemplo maior. Olhar para Jesus significa crer em seu poder salvífico, ouvir e praticar seus ensinamentos, desviar-se dos maus caminhos e buscar a orientação do Espírito Santo vai nos auxiliar constantemente e, como diz a Bíblia, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, conforme a carta aos Romanos, capítulo 8 e versículo 16. Queridos, repetindo o texto inicial, que diz: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro, o texto de Isaías 45, 22, eu quero te convidar a tirar o seu foco de outras coisas e também o seu olhar para as circunstâncias que te cercam, que te magoam, te fazem mal e trazem o desânimo e sentimento de abandono. Ouça, olhar para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Queridos, não desprezem o convite do Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Agora, eu quero abençoar a sua vida, como sempre, com uma oração. Pai querido, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que estão olhando não para as circunstâncias, não para outras coisas, mas olhando para Ti. Porque olhando para Ti, com certeza, sabemos qual é o nosso rumo, qual é a nossa direção e estamos olhando e seguindo algo seguro. A Tua presença, o Teu poder, a Tua graça, a salvação maravilhosa que nos assegura, Senhor, a certeza de nossos passos. Paizinho, te peço agora, por todos esses que estão vendo este vídeo, que a Tua mão os alcance, que tirem, Senhor, o olhar de outras coisas, das circunstâncias, das pessoas ou dos problemas que os cercam, mas que o seu foco esteja voltado para Ti, Senhor. Que vejam em Ti um porto seguro, que vejam em Ti, Senhor, o único caminho, porque verdadeiramente és o único que pode nos salvar, nos guiar e nos dar aquilo que nós necessitamos. Amado da minha alma, abençoa cada um dos Teus filhos, dando saúde, dando graça, dando paz, curando as enfermidades, abrindo portas de trabalho, dando respostas e vitórias. Amado Deus, Te louvamos agradecidos por tudo, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Meus queridos, que Deus os abençoe grandemente e que vocês e todos da sua casa tenham uma excelente semana. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.